Então, a partir desse momento, a aula está gravada. Sejam todos bem-vindos. Nós falaremos hoje sobre manutenção e perda da qualidade segurada, ok? Nós vamos entender quais são as regras previstas no regime previdenciário para a manutenção da qualidade segurada. Por que é importante esse tema? Porque ele diz respeito a o tempo que o segurado pode passar sem contribuir para a Previdência e ainda assim manter essa qualidade de segurado. Porque imagine, eventualidades acontecem, né? Acidentes acontecem. E um trabalhador pode, naquele mês especificamente, ou naquele ano, ter deixado de contribuir para a Previdência por algum motivo. Por exemplo, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão sem conseguir trabalhar, né? Muitos autônomos, pessoas que exercem a sua atividade dependendo de outras pessoas, né? Dependendo do comércio estar aberto, estão sem trabalhar efetivamente e, portanto, não têm rendimento para contribuir para a Previdência. Pergunta que fica, e a pergunta que eu quero responder a partir da aula de hoje, é quanto tempo essa pessoa que parou de contribuir pode ficar sem realizar nenhuma contribuição para a Previdência e ainda assim manter a qualidade de segurado, ou seja, ter garantidos todos os direitos previdenciários que essa condição de segurado lhe dá. Então, é um tema de importância porque a gente vai estender o direito a alguns benefícios em razão daquele momento excepcional da vida do trabalhador em que ele ficou desempregado, em que ele ficou sem contribuir para a Previdência, certo? A gente chama esse período de graça. Por que período de graça? Porque o INSS, graciosamente, a legislação previdenciária, graciosamente, garante a manutenção, a permanência da condição de segurado, independentemente de contribuições, independentemente do fato de você estar com a contribuição em dia para a Previdência Social, certo? Agora, uma informação muito importante que eu vou dar hoje é que a gente precisa diferenciar o conceito de período de graça do conceito de carência. São duas coisas distintas que é muito importante que a gente tenha em mente essa distinção. Por quê? O que é o período de graça? O período de graça é o tempo que você pode ficar sem contribuir para a Previdência e ainda assim manter toda a qualidade de segurado, todos os direitos inerentes à condição de segurado da Previdência Social. E o que é a carência? A carência é o tempo mínimo que você deve contribuir, que você precisa contribuir para ter direito a algum benefício específico. Por exemplo, a aposentadoria por idade, que agora mudou o nome, aposentadoria comum, né, na reforma da Previdência. Mas a aposentadoria por idade, ela exige uma carência de 15 anos. Kelly está entrando aí também, seja bem-vinda, Kelly, Salatiel, sejam todos bem-vindos. Então, essa magistrada, a nova seguidora aí também entrou, seja bem-vinda, viu? O que é que ocorre? Esse tempo mínimo para ter direito à aposentadoria por idade é de 15 anos, porque a carência é de 15 anos para a aposentadoria por idade. Então, mesmo que você fique sem contribuir para a Previdência Social, caso você venha... Opa, parou aí porque alguém ligou. Caso alguém venha a ficar um tempo sem contribuir para a Previdência, ela não vai ter direito àqueles benefícios em que o segurado não cumpriu a carência. Isabel entrou também, Jairo, bem-vindo. O que é que acontece? Imagine a situação de um trabalhador que ficou doente 6 meses após ele parar de contribuir. Ele é um trabalhador autônomo, passou 6
meses sem contribuir e adquirir uma doença que o incapacita para o trabalho. Veja só, a incapacidade para o trabalho é um problema físico, clínico, né? Ele passou 6 meses sem contribuir e adquiriu essa doença somente hoje. Esse trabalhador terá direito a um auxílio-doença, terá direito a um benefício previdenciário, mesmo sem estar contribuindo para a Previdência? O fato dele ter passado apenas 6 meses da data em que ele encerrou as suas contribuições na condição de contribuinte individual, que é o autônomo, garante a ele todos os direitos inerentes à qualidade de segurado. Porém, o auxílio-doença, quando decorrente de uma doença comum, não uma doença do trabalho, uma doença comum, ele não tem, ele exige uma carência, um tempo mínimo de contribuição de 12 meses, certo? Então, observe, ele, apesar de ter a qualidade de segurado, ele só terá direito ao auxílio-doença, só terá direito a receber o benefício de auxílio-doença se ele comprovar que antes daquela data em que ele adquiriu a doença, ele já tinha 12 meses de contribuição. Se ele não tiver, por mais que ele seja segurado, que ele esteja na condição de segurado, por força dessas regras que eu vou explicar aqui, ele não vai ter direito ao benefício do auxílio-doença, porque ele não cumpriu a carência, não cumpriu o tempo mínimo de contribuição. Por que eu digo isso? Muita gente acha que pode contribuir uma vez para a Previdência. Vou contribuir um mês para a Previdência. O Edson entrou, a Daniele, o Cleiton entrou também, Marlisson, né? Todo mundo aí, beleza. Então, veja bem, muita gente acha que pode contribuir um mês, ficar um ano sem contribuir, contribuir outro mês, e aí vai estar assegurado pela Previdência. Veja bem, aqueles benefícios que ele não exige carência, existem benefícios que não exigem carência, a gente vai ver na próxima aula isso, ele não vai ter problema, okay? Porque não exige uma carência mínima. É o caso dos benefícios acidentários, aqueles benefícios decorrentes de acidente de trabalho, os benefícios decorrentes de acidentes comuns, a pensão por morte. Esses são benefícios que não exigem um tempo mínimo de contribuição para poder dar direito a esse benefício. Porém, outros benefícios exigem salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, aposentadoria por idade, aposentadoria especial por tempo de contribuição. Todos esses têm carência. Então, por mais que você permaneça na condição de segurado, quando faz a primeira contribuição para a Previdência Social e passa aí um ano sem contribuir, você não cumpre os requisitos exigidos para a concessão daquele benefício previdenciário especificamente. Então, o primeiro aspecto que a gente está analisando acerca do direito à manutenção da qualidade segurada, ao período de graça, é a sua distinção em relação ao conceito de carência. Joia? Onde é que estão as regras do período de graça na Previdência Social? Para quem entrou depois na sala, o que é o período de graça é aquele tempo que o trabalhador pode ficar sem contribuir para a Previdência e manter a qualidade segurada, ou seja, preservar todos os direitos inerentes à qualidade de segurado. Está no artigo 15 da Lei 8213 de 1991, que é a nossa lei de benefícios, nosso plano de benefícios da Previdência Social, as regras para manutenção do período de graça. E é muito importante a gente conhecer essas regras, porque no dia a dia, na prática, a gente pode usar muito elas. A gente pode salvar um caso na prática previdenciária com base nessas regras de manutenção e perda da qualidade segurada. Um caso que aparentemente está perdido. Isso é a prática, é o estudo da prática que vai nos levando a isso. Tá joia? Então, lá, o que é que diz no artigo 15 da Lei 213? Diz o seguinte: mantenha a qualidade de segurado, independentemente de contribuição. O inciso primeiro fala, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto o auxílio-acidente. Certo? Essa observação do auxílio-acidente é importante, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco.
Sem limite de prazo, que a gente está falando, é o seguinte: enquanto você estiver recebendo o benefício previdenciário, você não precisa contribuir para a Previdência. Um aposentado, por exemplo, uma pessoa que recebe o auxílio doença, ele não contribui para a Previdência com base nesse benefício, ok? Mesmo assim, ele mantém a qualidade de segurado. Então, eu posso passar 2, 3, 4, 10 anos recebendo auxílio-doença e não ter feito nesse período nenhuma contribuição para a Previdência Social. Não importa. Esse período que eu fiquei recebendo o benefício, eu sou considerado segurado da Previdência Social. Ah, professor, e qual a vantagem disso? Por que existe essa regra? Uma vez que, é claro, se eu estou recebendo um benefício, eu sou segurado da Previdência Social. Aí a gente vai para a experiência prática, a experiência do dia a dia. Eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo no meu escritório, obviamente omitindo informações sobre os autores da ação. Mas o que aconteceu foi basicamente o seguinte. Olha, o Luciano fez uma pergunta aí. Salário de maternidade de mãe que teve contrato rescindido sem justa causa, o período de graça estende-se até quantos meses? O salário de maternidade de mãe que teve rescindido sem justa causa. Primeiro, ela tem direito à estabilidade, né? O salário de maternidade garante a ela o direito à estabilidade. Então, ela teria que questionar isso aí judicialmente para manter o contrato de trabalho dela. E o período de graça dela vai contar a partir do fim dessa estabilidade. Ok? Ele tem 12 meses de estabilidade e vai começar a contar a partir do fim dessa estabilidade. Mas vamos lá. Caso prático de aplicação do inciso 1º do artigo 15. Primeiro, gestante também, né? A gestante já tem estabilidade da gestante. Eu não posso demitir a empregada gestante. Ok? Salário de maternidade ela vai receber a partir do parto. Okay? Então, a partir do momento do parto, ela recebe o salário de maternidade. Então, com o fim do salário de maternidade, se ela não tiver vínculo nenhum, certo? Ela está desempregada, ela não ficou desempregada, ela já estava desempregada quando foi gestante. Eu acho que é essa a pergunta, né? Ela estava desempregada quando ficou gestante. Bom, se ela ficou gestante e já tem a carência, certo? Ela ficou gestante dentro do período de graça, ela vai contar, ela vai receber o salário de maternidade, ela tem lá 10 meses de contribuição, certo? Ela vai receber o salário de maternidade e a partir do fim do salário de maternidade, ela tem a contagem novamente do período de graça que a gente vai ver aqui. Enquanto ela está recebendo o salário de maternidade, ela é segurada da Previdência Social. Agora, tem que saber se ela vai ter efetivamente direito ao salário de maternidade. Para ela ter direito ao salário de maternidade, ela tem que ter ficado grávida nesse período de graça e tem que já ter contribuído antes de ter ficado grávida durante 10 meses. Ok? Então, vamos lá. Manutenção da qualidade de segurado em razão do recebimento de um benefício previdenciário. Ok? Em razão do benefício previdenciário. Deixa eu ver aqui. O que é que acontece? Chegou no meu escritório um rapaz, 15 anos de idade. Ok? Dizendo que o pai havia falecido quando ele tinha 1 ano apenas. Nelson, meu amigo, seja bem-vindo. Então, ele chegou no meu escritório dizendo, olha, eu não recebo benefício nenhum em razão da morte do meu pai. Eu achei que eu tinha direito a uma pensão por morte. Mas meu pai faleceu quando eu tinha apenas 1 ano de idade. E aí, a gente procurou o INSS e o INSS disse, não tem direito, porque quando ele faleceu, quando o pai faleceu, ele não tinha, ele estava há muito tempo sem contribuir para a Previdência. Eu perguntei, quanto tempo, né? Quanto tempo ele estava sem contribuir? Ele disse, não, uns 5, 6 anos sem contribuir para a Previdência. Ele estava desempregado há 5, 6 anos. Nesse momento, eu pedi a certidão de óbito. Observe, se ele estava há 5 anos sem contribuir para a Previdência, e eu for olhar aqui na lei, principalmente lá no inciso 2, né, desse dispositivo, vai ter lá que eu posso estender o prazo até 36 meses. Eu poderia ficar, no máximo,
36 meses sem contribuir para a Previdência, na condição de empregado ou desempregado, e manter a qualidade segurada. Quando me vem essa informação de que a pessoa, o falecido, ficou 5, 6 anos sem contribuir, de cara, a primeira impressão que eu tenho é que ele perdeu a qualidade segurada, porque ele já não é segurado da Previdência Social, certo? Mas a gente não pode encerrar aí. A gente tem que pensar o direito previdenciário como um todo. Então, eu questionei ele, me dê a certidão de óbito. Na certidão de óbito, a causa da morte me chamou a atenção. Que a causa da morte foi uma isquemia cardíaca, um problema de coração, certo? E eu olhei a idade dele muito jovem, devia ter 40 e poucos anos, certo? Muito jovem mesmo. E aí me chamou a atenção isso. Disse, poxa, como é que esse trabalhador faleceu do coração tão cedo assim e não apresentou sintomas antes? E aí eu disse, ele já vinha sentindo algum sintoma? A informação que a mãe deu foi que sim, que ele tinha um problema de cansaço e que por conta disso ele não estava conseguindo emprego. Ele trabalhava em atividades de construção civil, então que exige muito esforço físico. Quando ele apresentava essa informação de que tinha um problema cardíaco, ou apresentava, fazia algum teste, ou começava alguma atividade assim experimental, ele se sentia muito cansado. E aí isso me chamou a atenção. Eu disse, vem cá, me arrume um laudo, um relatório, um exame médico desse segurado, dessa pessoa, que eu preciso saber exatamente quando foi o início do diagnóstico, em que momento ficou diagnosticado o problema de saúde dele. E aí, quando ele me trouxe o exame, tinha lá um exame feito pouco tempo depois dele ter ficado desempregado, pouco tempo depois dele ter sido colocado para fora da empresa dele, da empresa que ele trabalhava. Então, isso me chamou a atenção por quê? Ora, se eu tenho o laudo, tenho um exame que atesta que o trabalhador está com um problema de saúde, um problema no coração, pouco tempo depois dele ter se afastado das atividades profissionais, dá a entender, já demonstra aí que esse trabalhador, ele poderia receber na época, olha, eu estou falando de coisa de 16, 17, 18, 19 anos atrás. Na época, ele já tinha direito a receber um auxílio doença. Então, se eu conseguir comprovar, e aí qual foi a prova que eu fiz? Eu pedi um relatório médico do médico que acompanhava ele na época, eu pedi o exame médico, eu pedi o histórico da doença dele, até culminar com a própria certidão de óbito, que tinha lá dizendo, olha, ele faleceu do coração. Bom, ele apresentou um exame do coração diagnosticado, tem um problema do coração em determinada data e faleceu em razão desse problema. Então, eu entreguei para o juiz subsídios para que ele verificasse que, nesse período, o trabalhador estava incapacitado para o trabalho. E a incapacidade para o trabalho é um dos motivos para o recebimento de um benefício previdenciário. Que benefício é esse? O auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Nesse momento, não me importava qual era o benefício a que ele tinha direito. Eu não poderia nem pedir esse benefício a que ele tinha direito. Mas o que é que eu queria provar? Por que é que eu queria fazer isso? Solange entrou aí. Seja bem-vinda, Solange. O que é que eu queria provar aí? Eu queria provar que, naquele período, o falecido tinha direito a um benefício previdenciário. Joelma, seja bem-vinda também, Joelma. E nesse período que ele tinha direito a um benefício previdenciário, ele permanecia, ele deveria permanecer na qualidade de segurado. Permanecendo na qualidade de segurado, na data do falecimento dele, o que é que ia acontecer? Os dependentes teriam automaticamente direito à pensão por morte. Então, observe. Por conta desse inciso primeiro aí do artigo 15, né? Do artigo 15, eu já tudo bem. Por conta desse inciso primeiro do artigo 15, o trabalhador provou a sua manutenção da qualidade de segurado e garantiu aos seus dependentes a pensão por morte. Os dependentes pediram na época, não foi concedida. Esse menor de 15 anos, na época que eu atendi esse cliente,
não corria a prescrição contra a pressão previdenciária contra o menor de 16 anos. Qual o resultado disso? Eu tive condições de pedir todos os atrasados desse benefício, desde a idade de 1 ano de idade dessa criança, né? Esse agora adolescente, que ele veio procurar 15 anos depois só. Então, é uma situação que demonstra bem como você vai trabalhar com esses critérios de manutenção da qualidade segurada. Você não precisa necessariamente ter recebido o benefício. Basta que você comprove que você deveria ter recebido o benefício. Então, isso ocorre também numa aposentadoria por idade, por exemplo. Imagina um trabalhador que cumpriu a carência da aposentadoria de idade, trabalhou 15 anos lá em 1980, de 80 a 95, ele trabalhou e cumpriu a carência do benefício da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade tem uma característica. Se quando você cumpriu esses 15 anos, você não tinha a idade mínima, que é 65 anos para o homem e 60 para a mulher, você pode cumprir o requisito etário, a idade, muito tempo depois. Então, imagina, a pessoa começou a trabalhar em 1980, parou de trabalhar em 1995, ou seja, cumpriu os 15 anos, só que não tinha idade, tinha, sei lá, 50 anos. 15 anos depois, da 2010, ele vai entrar com o pedido da aposentadoria dele para receber a aposentadoria por idade. Só que ele não faz o pedido. Digamos que ele completou a idade, completou os 65 anos e se esqueceu que tinha direito, ou não imaginou que depois de tanto tempo teria direito a uma aposentadoria por idade, simplesmente não fez o pedido. Com 80 anos ele falece, ele morre. E aí a família diz, chega lá no INSS e diz, eu queria a pensão por morte desse senhor. Aí eu sou esposa dele e tenho direito a uma pensão por morte. O que é que vai fazer o INSS? Vai olhar e vai dizer, bom, ele não era aposentado, ele contribuiu há muito tempo lá atrás, perdeu a qualidade de segurado, nega. Só qual é o trabalho do advogado? É pegar essa situação e dizer o seguinte, não, quando ele faleceu, ele já tinha direito a uma aposentadoria por idade, ele não pediu porque não quis, ou porque esqueceu, ou porque era ignorante, não sei. Mas na data do falecimento, ele já era para estar recebendo um benefício. Era para receber a aposentadoria por idade. Percebe? Então, por isso que é muito importante conhecer a história do cliente. Todo atendimento de direito previdenciário que eu faço é uma história longa, que vai contar onde nasceu. E aí, por que é que eu quero saber onde ele nasceu? Para ver a questão do tempo de atividade rural. Os pais se aposentaram como? Você trabalhava em quê? O que é que você fazia informalmente, formalmente, tá? Tudo isso é informação válida para a gente ir tentando encaixar nesse conteúdo de direito previdenciário que a gente está estudando, certo? Então, o direito previdenciário tem que ser analisado como um todo e você tem que usar essas ferramentas a seu favor, tá certo? Gui Araújo também, seja bem-vindo. Vamos para o segundo inciso, certo? A gente só viu o primeiro inciso do artigo 15 aí. O segundo inciso, que trata da manutenção da qualidade do segurado, é aquele que diz que o trabalhador ele pode ficar até 12 meses após a cessação das contribuições sem contribuir para a Previdência. Então, só o fato de você deixar de exercer uma atividade remunerada, só o fato de você ter ficado desempregado, ter parado de contribuir na condição de autônomo, de microempreendedor individual, qualquer coisa, você já tem direito a ficar 12 meses sem contribuir. Solange fez uma pergunta, professor, faz um cadastro com informações e já é possível cobrar? Como assim, um cadastro com informações de quê? Deu uma luz aí, Solange, para eu poder entender. Faz um cadastro com informações e já é possível cobrar? Cobrar o quê e que cadastro é esse? Que informações? Me deu uma luz aí, tá joia? E aí eu respondo, acho que eu não estou entendendo. Então, assim, você parou de contribuir para a Previdência. Deve ser um cadastro de informações da filiação para a Previdência, é isso, Solange? Acontecem muitas audiências, o Marlos perguntou, acontecem muitas audiências ou a prova documental é suficiente? O senhor tinha comentado algo em outra live. Veja só, audiência no direito previdenciário são muito raras.
certo? Acontecem mais em relação a benefícios rurais, em que você precisa provar o exercício da atividade rural e os documentos são insuficientes. Histórico dos dados do benefício. Sim, você faz em relação à afiliação. Então, exatamente. Você, respondendo a Solange primeiro, como é que funciona essa análise que a gente faz do direito previdenciário? A gente pega todas as informações e eventuais exercícios do trabalho que ele teve. Taislane, quer fazer alguma pergunta? Daqui a pouco eu abro para você, viu? Deixa eu terminar de responder aqui. Você faz uma relação de todas as atividades que ele fez, mesmo que não sejam reconhecidas pelo INSS. Então, por exemplo, se ele exerce uma atividade numa empresa sem carteira assinada, você vai colocar essa informação no seu histórico para poder, primeiro, reconhecer esse vínculo trabalhista. Porque reconhecendo esse vínculo trabalhista, além do tempo de contribuição e da remuneração que vão servir para vocês, vocês vão ainda somar e contar esse período aí de graça, o período que ele pode ficar sem contribuir e ainda ser segurado a Previdência. Então, por isso que toda informação é importante, fazer esse histórico de tudinho é importante, ok? O Marlon, você estava falando em relação às audiências. As audiências do direito previdenciário, eles são basicamente documentais, ou as audiências, os processos, a prova no processo é basicamente documental. Agora, existem situações em que há necessidade da ouvida da testemunha. São situações pontuais em que a prova documental é insuficiente. O caso clássico é o da aposentadoria rural. Por quê? O trabalhador rural, muitas vezes, não tem uma robustez de documentos que seja suficiente para provar todo o tempo de trabalho na condição de trabalhador rural. Então, como é que a gente fecha esses períodos aí que estão sem documentos comprovando? A gente chama testemunhas, que vão dizer que ele nunca saiu da atividade rural, que ele trabalhava com habitualidade no campo, que ele não tinha outra fonte de rendimentos, ok? Então, a gente vai fechando esses claros quando a documentação ela é insuficiente. Mas quem não gosta de audiência, uma das melhores áreas de se trabalhar é, sem dúvida nenhuma, direito previdenciário. Por exemplo, você quer entrar com ação de aposentadoria especial para reconhecimento de um tempo especial do trabalhador. Nesse caso, você vai juntar documentos que comprovam a exposição ao risco no ambiente de trabalho. Você quer entrar com ação, por exemplo, de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. O que é que vai importar? Laudo médico. Então, não adianta eu fazer uma audiência para que o juiz, que é um leigo no assunto, diga se esse cliente está ou não incapaz para o trabalho, ok? São situações excepcionais. Então, basicamente isso. Hermeson, também seja bem-vindo. Então, só pelo fato, a gente está analisando agora o inciso 2 do artigo 15, só pelo fato de você parar de contribuir para a Previdência... Ah, desculpa, Taislane, quer fazer a pergunta agora, Thais? Oi, não. Deu um erro aqui no computador. Ah, tranquilo, sem problema. Quando quiser, viu? Então, eu estava dizendo, no inciso 2, só o fato de você parar de contribuir para a Previdência, você já tem direito a ficar 12 meses sem contribuir e manter a qualidade segurada. Agora, observe, você tem que estar no exercício de uma atividade remunerada, seja como trabalhador avulso, empregado, contribuinte individual ou segurado especial. Não é? Vamos para o próximo. Ah, sim, esse período, só uma informação importante. Esse período de 12 meses, quando você encerra a atividade profissional, ele pode ser estendido mais 12 meses. Ou seja, o trabalhador ele pode ficar até 24 meses sem contribuir para a Previdência, 24 meses, se ele comprovar, na data em que ele encerrou, que ele parou de contribuir para a Previdência, se ele comprovar que já tem antes 120 meses de contribuição. Ou seja, que ele já tem 10 anos de contribuição. Esse trabalhador, ele passou 10 anos contribuindo, ininterruptamente ou intercaladamente, não importa.
Ele passou 10 anos contribuindo. E aí, parou de contribuir. Porque ficou desempregado, porque, como autônomo, não entrou dinheiro, o advogado não ganhou honorários, não importa. Ele parou de contribuir e já tinha 10 anos de contribuição. Quanto tempo ele pode ficar sem contribuir e manter a qualidade segurada? 24 meses. Os 12 do inciso e mais 12 dos parágrafos desse inciso. Acho que isso aí, parágrafo 1º do artigo 15, certo? Então, ele pode ficar 24 meses. Isso é uma vantagem muito grande, porque dentro de 24 meses, se ele ficar doente, se ele sofrer um acidente, se ele morrer, né? Tudo isso vai gerar direito a benefício, ou para ele ou para os dependentes. Se ele for preso, como o auxílio reclusão exige 24 meses de carência, ele já tem 10 anos, não tem problema nenhum, certo? Os dependentes vão receber o benefício. Então, assim, ele estende para mais 24 meses o tempo de graça, o período de graça que ele vai ter perante a Previdência Social. Só que tem mais uma coisa. Esse trabalhador ainda pode estender por mais 12 meses o período de graça, ou seja, 3 anos. 3 anos ele pode ficar sem contribuir. Ele vai ficar sem contribuir 12 meses do tempo que ele ficou, que ele parou de contribuir, 12 tempos normais, mais 12 meses se ele tiver 10 anos de tempo de contribuição, e mais 12 meses se ele comprovar que ficou desempregado involuntariamente, com a vantagem que ele vai contar esses 12 meses apenas a partir do fim do seguro-desemprego. Ok? Oi, Brenda, tudo bem? Emerson também entrou. Então, olha só. Obviamente, quem fica desempregado? O segurado empregado. Outro segurado não fica desempregado. O advogado não fica desempregado, não é isso? O Antônio fez uma pergunta aqui no chat. E no caso de uma pessoa que contribuiu 1,6 meses, é isso? 1,6 meses foi afastado por doença laboral e passa a receber 1,6 meses, é menos de um mês, né? Passa a receber auxílio-doença. Pode ficar quanto tempo sem contribuir e manter a qualidade segurada? Bom, essa pessoa que ficou 1,6 meses, certo? Contribuiu 1,6, foi afastado por doença laboral. Ele pode ser afastado e receber benefício? Pode. Porque o auxílio-doença, quando é decorrente de acidente de trabalho ou doença do trabalho, não tem carência. Então, ele pagou só 1 mês, 2 meses, né, de atividade. Ele não precisava contribuir só 1 mês. Precisava começar a atividade profissional dele, ser empregado. E aí, sofre um acidente de trabalho, ele recebe auxílio-doença. Enquanto ele está recebendo auxílio-doença, ele mantém a qualidade segurada. Cessou o auxílio-doença, ele tem 12 meses de período de graça. É o período que ele ficou aí em decorrência da aplicação do inciso 2. Ele aplica o inciso 1º e aplica o inciso 2º. Ok? Fica os dois juntos. Boa pergunta. Então, encerrou o auxílio-doença, ele pode voltar à atividade profissional, né? Mas ele pode ficar também 12 meses sem contribuir, em razão do período de graça do inciso 2. Joia? Então, os 12 meses podem se transformar em 24 e podem se transformar também em 36. Para se transformar em 36, o que é que eu preciso? Ter os 3 requisitos. Parar de contribuir, ter 10 anos de contribuição e ter comprovado que ficou desempregado involuntariamente. Sendo que, nesse caso, eu ainda vou começar a contar esses 36 meses apenas após o fim do seguro-desemprego. O Vitor fez uma pergunta no chat. E esse tempo é igual para quem é MEI? O microempreendedor individual é um contribuinte individual. Contribuinte individual, ele não fica desempregado, certo? Então, ele pode estender esses 12 meses para 24 meses. Ele pode ter os 12 meses que ele tem naturalmente e mais 12 meses se ele tiver 10 anos de contribuição para a Previdência. Aí ele passa
24 meses sem a obrigatoriedade de contribuir para a Previdência e mantém a qualidade segurada. Ele só vai ter que atender aos requisitos do benefício para poder ter direito, mas segurado ele é. Já deu para perceber que a manutenção da qualidade segurada, ela é importante para aquela eventualidade, para aquela situação em que a pessoa ficou inválido, né? Ficou incapaz para o trabalho temporariamente ou definitivamente. Narbal entrou, Daniele, sejam bem-vindos, viu? E aí, o que acontece nesse período de eventualidade vai ser coberto pela Previdência se ele estiver dentro desse período de graça. Então, quanto mais período de graça, quanto mais tempo ele puder estender esse período, melhor para ele, porque ele vai estar protegido de certa forma. Ok? Inciso 3. Inciso 3 é uma situação muito excepcional, certo? Uma situação muito específica, que é aquela situação do segurado que ele é afastado do trabalho por conta de uma doença de segregação compulsória. Quem está no Telegram do canal Advocacia Jato, sabe que a gente teve uma discussão, uma pergunta muito interessante de uma Tayane, que está lá no Telegram do canal Advocacia Jato, que ela perguntou, vem cá, e quem é diabético, olha, a pessoa é diabética, está no grupo de risco do coronavírus e é afastada do trabalho, tem direito ao auxílio-doença? Veja bem, em relação à manutenção da qualidade segurada, se você é diabético e é obrigado a se afastar da sua atividade profissional por conta do coronavírus, você tem garantida a manutenção da qualidade segurada? Você tem direito a um auxílio-doença? Hoje eu responderia que não. Por que não tem direito? Porque esses 12 meses que ele pode ficar sem contribuir depois de melhorada essa doença, portanto, enquanto ele estiver portador dessa doença, ele mantém a qualidade segurada, certo? Essa doença de segregação compulsória é aquela doença que obriga você a se afastar do trabalho, porque você pode ser agente transmissor da doença. Então, veja que interessante. Se eu tiver coronavírus, eu não estou incapaz para o trabalho, certo? Eu não evoluí a doença como acontece. Eu permaneço normal, mas fui diagnosticado com coronavírus. Posso voltar ao trabalho? De jeito nenhum, porque minha doença é potencialmente danosa para aquelas pessoas. E aí eu me afasto do trabalho. Esse afastamento, essa segregação compulsória do trabalho, vai fazer com que eu tenha o direito, por exemplo, à manutenção do contrato de trabalho. Mas digamos que o empregador diz, não, você vai estar afastado do trabalho. Eu me afasto sem cumprir a carência do auxílio-doença. Observe, eu trabalhei 2 meses, 3 meses, tive a doença, tenho que me segregar do trabalho, o empregador é obrigado a me pagar esse período, porque eu estou afastado para não contaminar os demais. Mas o empregador pode também me colocar para fora. E aí, me colocando para fora, eu não vou ter cumprido o auxílio-doença, a carência do auxílio-doença, que é de 12 meses. O que é que vai acontecer comigo? Eu vou ficar sem receber o auxílio-doença, porque eu não estou incapaz de fazer o trabalho, eu estou com a doença de segregação compulsória. E não cumpri a carência exigida para a doença. Ok? O que é que vai acontecer? Eu vou me cuidar, me tratar. Quando eu me recuperar, aí o período que eu fiquei, obviamente, segregado obrigatoriamente, eu sou segurado da Previdência. Mas, depois que eu voltei, eu posso ficar 12 meses sem contribuir para a Previdência e permaneço na condição de segurado. É interessante. Eu não tive direito ao benefício, auxílio-doença. Por que eu não tive direito ao benefício? Porque eu não contribuí durante 12 meses. Mas tive que me afastar do trabalho, doença de segregação compulsória. Quando eu melhorar da doença, durante esse período eu sou segurado, quando eu melhorar da doença, eu vou ainda poder ficar 12 meses sem contribuir
e manter a qualidade segurada. Eu posso não receber o benefício em decorrência de uma doença. Mas se eu sofrer um acidente e ficar incapaz para o trabalho, aí sim eu tenho direito, porque independe de carência o benefício acidentário, benefício em decorrência de acidente. Perceberam? Então é uma situação muito excepcional. No exemplo que eu dei, lá, que está lá no canal do Telegram, a diabetes não é uma doença transmissível. O afastamento dele foi por uma questão sanitária. E aí cabe, obviamente, você tentar argumentar com o juiz, né? Aí vai ser uma solução judicial, dizer, olha, essa não é naturalmente uma doença de segregação compulsória, mas em razão do potencial da pandemia que a gente está vivendo aí, eu posso até tentar argumentar com o juiz o direito a um auxílio-doença ou ao pagamento da remuneração desse trabalhador, caso a empresa não forneça isso, né? Então, é algo que a gente vai fazer e construir juridicamente, mas é uma situação nova, absolutamente nova para todo mundo. Essa doença de segregação compulsória, ela é uma doença que é potencialmente danosa para as pessoas que trabalham comigo, por isso que eu tenho que me afastar obrigatoriamente da atividade. Perceberam? Joia. Inciso 4. Quarta situação de manutenção da qualidade segurada. Pedro Ivo também entrou aí, seja bem-vindo. Marcos. 4. O segurado preso, retido ou recluso, ele pode ficar quanto tempo sem contribuir para a Previdência? Bom, durante o período que ele está preso, ele é segurado da Previdência. Tanto que se um preso sofre um acidente dentro da prisão, ele vai ter direito ao auxílio-doença. Ok? Se ele sair logo depois, ele tem direito ao auxílio-doença. Ele não recebe preso. Na prisão, ele não recebe. Ele vai receber na prisão somente até a prisão dele se transformar em definitiva ou depois de 30 dias de preso. Depois de 30 dias encerra. Certo? Recebe os primeiros 30, mas depois de 30 dias ele não recebe mais. Ok? Mas manutenção da qualidade segurada. Quanto tempo ele vai ficar na qualidade segurada? Ele vai ficar durante todo o período da prisão dele e até 12 meses do livramento dele. Então, se ele foi solto hoje, ele pode ficar 12 meses sem contribuir para a Previdência. Ok? Então, ele trabalhou lá até 2010. Foi preso em 2010. Em 2010, ele tem a garantia de ser segurado da Previdência. Foi solto em 2020, passou 10 anos preso. Esse tempo todo ele foi segurado da Previdência Social. Se ele falecer, a família tem direito à pensão por morte. Se ele for de baixa renda, a família tem direito ao auxílio reclusão. Ok? Se ele contribuiu a carência, 24 meses. Nesse período. E depois desse período, a partir do momento em que ele foi livre, que ele foi liberto, ele tem mais 12 meses de qualidade segurada. Ele mantém a qualidade segurada durante 12 meses. Perceberam? Então, é uma vantagem muito grande esse período aí para o trabalhador preso. Prisão domiciliar dá direito à manutenção da qualidade segurada? Dá direito à manutenção da qualidade segurada. E não começa a contar esse prazo não começa a contar esse prazo aí da manutenção da qualidade segurada, certo? Esse período de graça não conta. Voltamos aqui. Bom, e o soldado que vai cumprir, né, o cidadão que vai cumprir as suas obrigações para com as Forças Armadas. Tainá está entrando, Marcos saindo de volta, caiu aí a minha ligação. Acho que é o Instagram que está me derrubando. Então, vejam bem. Eu estava falando antes do preso que é liberto. A partir da libertação dele, 12 meses sem contribuir. Prisão domiciliar está contando também a qualidade de segurado dele. A partir do momento que ele está em prisão domiciliar, ele é segurado. Somente quando ele sair da prisão domiciliar é que começa a contar esse prazo de 12 meses. Somente quando ele sair da prisão domiciliar.
Enquanto ele estiver na prisão domiciliar, é segurado. Saiu da prisão, vai ser segurado durante 12 meses. Prisão domiciliar também. Agora, o regime aberto, não. Regime aberto, se ele pode trabalhar, então eu vou contar esses 12 meses justamente do período do aberto. Certo? Então, o aberto tem condições de trabalhar, não vai se beneficiar dessa prorrogação aí de 12 meses. O trabalhador que ingressou nas Forças Armadas, aquele que ingressou de maneira obrigatória, né? Que atendeu ao chamado da nação. Veja bem, a pessoa presa tem direito a 12 meses de período de graça. A pessoa que vai prestar um serviço à nação só tem direito a 3 meses de período de graça. Ele não pode ficar mais do que 3 meses sem contribuir, senão ele perde a condição de segurado. O Antônio fez uma pergunta aqui no chat. No caso de um cliente que foi preso com um período de contribuição de 1 ano, 7 meses, ele pode completar os 24 meses de alguma forma para ter direito? Não. Ele tem que ter os 24 meses antes de ser preso. Certo? Inciso 6. Então, o cara que vai prestar serviço à Força Armada, só 3 meses, coitado. Depois que ele é licenciado. Já é? Sexto, 6 meses após a cessação de contribuições, o segurado facultativo. Quem é o segurado facultativo? Aquele maior de 14 anos, que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, mas quer, de alguma forma, contribuir para a Previdência. Então, esse trabalhador que quer contribuir para a Previdência voluntariamente, facultativamente, ele não pode ficar o mesmo tempo que um segurado obrigatório sem contribuir para a Previdência. Ele tem que contribuir de alguma forma. Só que ele tem um período de graça aí menor, que é de 6 meses. Então, o segurado facultativo contribui facultativamente para a Previdência, vai ter que cumprir a carência dos benefícios e pode ficar até 6 meses sem contribuir, sem perder a qualidade de segurado. Passou de 6 meses, no 7º mês, ele já tem aí um problema em relação ao seu enquadramento, à sua proteção. Já? Uma informação importante. Esses 12 meses, essa contagem lá do inciso 2, de 12 mais 12 mais 12, que pode vir a 36 meses, ela é contada de uma maneira um pouquinho diferente. E aí é importante que a gente entenda esse critério de contagem. Por quê? Imagina uma pessoa que parou de contribuir, deixou de contribuir em 31 de dezembro de 2019. Certo? Ele pode ficar até que data sem contribuir? Se a gente fosse pegar os 12 meses a ferro e a fogo, ele estaria protegido até 31 de dezembro de 2020. Não é isso? 12 meses. Só que não é assim que funciona. Por quê? Ele ficou sem contribuir esses 12 meses, mas a partir de janeiro de 2020, certo? Ou 2021, no caso, né? Ele parou em 31 de dezembro de 2019. E aí ficou até 31 de dezembro de 2020. A partir de 1º de janeiro de 2021, ele pode ter começado a trabalhar. Digamos que ele foi empregado em 1º de janeiro de 2021. Quando é que o INSS vai saber que ele foi empregado ou não? A partir daquele momento? De jeito nenhum. O INSS só vai ter condições de dizer que esse trabalhador, ele trabalhou em janeiro, no mês seguinte, em fevereiro, que é quando ele vai contribuir para a Previdência. Então, a contribuição não acontece dentro do mês de trabalho. A contribuição sempre acontece no mês seguinte. Então, se você foi empregado, por exemplo, em 1º de janeiro de 2021, sua primeira contribuição tem que ser feita até 20 de fevereiro de 2021. Então, somente a partir de 21 de fevereiro de 2021 é que você vai ficar sem a proteção previdenciária. Isso é o que determina a lei no seu parágrafo 4º do artigo 15, certo? Parágrafo 4º diz o seguinte: a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado no plano de custeio para o recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao final dos prazos. Então,
Se o final do prazo foi em dezembro de 2019, o mês imediatamente posterior é janeiro de 2020. Desculpe, se é dezembro de 2020, no exemplo que eu dei, o mês imediatamente posterior é janeiro de 2021. E aí, o prazo, o direito à manutenção da qualidade de segurado vai até a data em que eu deveria fazer a contribuição referente ao exercício de uma eventual atividade em janeiro. E só vai acontecer em fevereiro, 20 de fevereiro de 2021. Ok? Então, esse trabalhador ele está protegido, mesmo sem contribuir para a Previdência, se forem 12 meses somente, né? Desde o momento em que ele encerrou a contribuição, 31 de dezembro de 2019, até 20 de fevereiro de 2021, por conta da aplicação do parágrafo 4º do artigo 15. Tá joia? Então, essas são as regras de manutenção da qualidade de segurado previstas na Lei 8213. E aqui eu deixo em aberto para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma informação? Próxima aula nós falaremos sobre dependentes. Quem são os dependentes da Previdência Social, conhecer quais são os benefícios a que eles têm direito, esse tipo de coisa. Tá joia? O Instagram já está encerrando aí também. Agradeço a participação aí de todos. Brenda, Alex, Solange, Nelson, meu amigão, Marlison, Taimar. Todo mundo, um abraço aí para todo mundo, tá joia? Até mais. E meus alunos aí na aula. Vamos lá. Obrigado, amigo. Aula excelente. Valeu. Alguém tem mais alguma dúvida? Como é que foi entrar aí na sala, pessoal, do Teams? Tudo certinho? Eu vou parar a gravação agora, para quem quiser fazer alguma pergunta, né? Sem necessidade de estar gravando. É isso aí. Vou colocar a gravação disponível